Vamos lá. Bom, a nossa API já está bem avançada, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas já conseguimos, inclusive, adicionar aqui uma regra de negócio bem complexa. Ah, e agora a gente vai pensar realmente nos filtros. O que significa isso? Se você não sabe o que é isso, acho que vai ficar mais fácil aqui mostrando. Então, por exemplo, aqui eu tenho numa única requisição, numa única chamada, eu estou aqui obtendo todas as disponibilidades. Essas disponibilidades, elas estão vindo realmente todas. Imagina que eu quero filtrar por algumas características. Por exemplo, eu quero filtrar por um período de data. Eu quero que mostre todas as disponibilidades que estão entre essa e essa data. Ou eu quero filtrar que ele me mostre todas as disponibilidades daquela viagem específica. Ou, enfim, todas que não foram reservadas, ou todas que já foram reservadas, enfim. Você pode manusear aqui realmente como se fossem filtros ali do Excel. Você tem uma lista e você consegue ir aplicando os filtros. Então é isso que a gente se refere aos filtros das APIs. Aqui a gente tem para nos auxiliar uma biblioteca chamada Django Filter. Eu não tenho ela instalado. Se você tiver na dúvida se você tem ela instalada ou não, basta você vir aqui e digitar pip freeze desde que sua virtual env estiver ativada, e aí ele vai mostrar tudo que tem instalado de fato. No caso aqui não tem, tá? Então vou vir aqui e vou fazer assim: pip install Django-filter e instalado, tá? Você consegue observar? Deixa eu acessar aqui. Tem essa documentação também bastante completa sobre o Django Filter, tá? Então, pode dar uma consultada, Django-filter. Bom, se eu lembrando que o fato de eu pedir para instalar não atualizou aqui o meu requirements. Então, vou vir aqui em pip freeze requirements text. Beleza. Tanto é que se eu vim agora aqui, o Django-filter está aqui utilizado. Legal. Então agora eu consigo começar a usar o Django Filter. Bom, então o primeiro passo é o seguinte: eu vou usar aqui, vou importar na realidade a biblioteca Filters. Então vou vir aqui, from REST Framework import filters, tá? Então aqui eu estou importando os filtros e vou começar a utilizar eles, tá? Deixa eu só vir aqui em REST Framework, ou melhor, Django underline filters ponto REST Framework import Django Filter Backend, tá? Então eu vou importar esses dois caras porque eu vou usar eles aqui embaixo. Então para mim poder filtrar os dados aí de uma tabela é relativamente simples, né? Como a Model View Set em geral ela é. Basta eu fazer assim, ó. Eu venho aqui e coloco Filter Backends, tá? E aqui dentro do Filter Backends eu coloco o Django Filter Backend, que é o que eu importei lá da tabela não, da biblioteca Django Filter, tá? Beleza. E aqui eu defino o seguinte: eu defino quais os campos eu quero poder filtrar na realidade, tá? Ah,
Eu vou vir aqui em Filter. Filter Fields. E aqui em Filter Fields, eu vou colocar quais campos eu quero poder filtrar, tá? Ok? E ele não deu um autocomplete, deixa eu... Acho que é Filter Set. Filter Set Fields. Filter Set Fields. É isso, tá? Então, aqui no Filter Set Fields, eu vou definir quais filtros serão filtráveis, vamos dizer assim, né? Ou melhor, quais campos serão filtráveis, né? Nossa, senão ficar extremamente redundante. Então, quais campos eu quero? Exemplo, no caso aqui o name, no category eu tenho name, então seria só o name, obviamente, tá? Então aí você coloca aqui name. Eu vou fazer somente o da categoria para mostrar agora, porque a gente vai fazer uma modificação, tá? Então, em vez de eu fazer ele inteiro e depois ter que modificar ele inteiro, então eu vou fazer mostrar o porquê que eu preciso modificar. Então, filter backends, definir aqui, e o filter set fields, definir aqui também, tá? Beleza. Deixa eu rodar o servidor. E eu adicionei só na categoria. Então, vou vir aqui na categoria. Ó, categoria, beleza, ele mostrou tudo. E aí, existe também um padrão que é bom você dar uma estudada, caso nunca viu, que são os parâmetros. Né? Em métodos HTTP, uma questão é o Django. Nas APIs em si, os métodos HTTP a gente consegue passar parâmetros, que são informações adicionais, que é muito usado nesse caso também como filtros. Então, ou seja, é, como eu quero filtrar pelo nome, então olha aqui como que vai ficar a minha URL. Eu coloco um ponto de interrogação, o nome do atributo e o valor. Então, exemplo, ficaria assim, name, então tá vendo que ele está adicionando name, igual, e aí eu coloco. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, campo, e dar um send, perceba que ele me mandou, ele apenas me informou o campo, tá? Porque ele é o único que bateu com o nome, né, que eu especifiquei aqui, ou seja, esse parâmetro, o filtro. Eu filtrei por todos aqueles que têm o nome campo. Só que aqui ainda assim temos um problema, que é o seguinte: nem sempre você vai querer filtrar com o nome inteiro, exato, na, na exatidão do nome. Eu quero, por exemplo, eu não sei se é campo, ou é quem, ou é camping, enfim, eu não sei como é que está cadastrado. Então eu quero colocar can. Se eu der um send aqui, ele não vai me retornar nada. Por quê? Por padrão, o Django Filter está implementando uma exatidão. Então ele tem que estar o nome igual. O parâmetro que você definir, ele vai verificar se está igual. Quem conhece um pouquinho de banco de dados já vai entender o que está acontecendo. Na realidade, agora falando um pouquinho mais sobre banco, em vez dele estar fazendo uma consulta lá, um select, por exemplo, ao invés dele fazer um select asterisco from category where, aí e usando o like, né, o like ele pega ali algo se contém ou não, né? Então, em vez dele fazer algo assim, ele está fazendo na íntegra. Então, where, sei lá, name, em vez de ele fazer assim, ele está fazendo o de baixo, ele está fazendo dessa maneira, tá? Então, ele está pegando tudo que tem exatamente o texto camp e não algo que contenha o texto camp.
Dessa maneira, a gente quer mudar o comportamento padrão do Django, né, Filter, tá? Então, como eu quero mudar esse comportamento e de repente também outros, né, que eu vou mostrar, é interessante nesses, quando os casos em que eu quero manter o padrão igualzinho, beleza, tá? Faz assim que já está pronto. No entanto, quando eu quero mudar este padrão, aí é interessante a gente criar os nossos próprios filters. E como você deve imaginar, eu faço isso facilmente estendendo o que eu já tenho por padrão. Então, como são vários filters, eu vou praticamente personalizar todos, eu vou criar então um outro arquivo para não ficar muito carregado essas views. Eu vou criar um outro arquivo chamado de custom filters.py. Vou fazer ele aqui do lado. Então, como que vai funcionar esse custom filters? Eu vou me concentrar então nele, tá? Eu vou acabar fazendo aqui primeiro nele e uso aqui no lado esquerdo. Então, primeiro passo, eu quero importar aqui da REST Framework, eu quero importar os filters, tá? E importar o Django underline filters, tá? E importar from models, importe tudo. Então, eu quero ter acesso a isso. Por quê? Eu vou criar uma classe chamada de, por exemplo, category filter, que são o filtro, que é o filtro da categoria, que ele vai pegar o Django filters que eu importei e estender a filter set, tá? Uma vez que eu faço isso, eu consigo ter algumas habilidades aí de manobra, ou seja, eu quero que o name não seja tipo exato, quero que ele seja contenha, não quero que ele seja na íntegra, e sim eu quero algo que contenha, né? Vou passar um parâmetro e ele tem que caber ali no nome, mas não na exatidão. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim name, uso o Django filters. O name ele é um char field, tá? Char field não, char filter. Às vezes o IntelliSense do VS Code nos dá uns conselhos aí nada a ver. Eu vou usar o char filter, porque o filtro, o name é um texto, então eu vou filtrar por texto. E aí eu vou usar aqui dentro desse lookup expression, eu coloco algumas expressões padronizadas. Você pode dar uma olhada lá na biblioteca do Django Filter. Dentre elas, eu posso usar essa aqui, ó, e contains, tá? Que basicamente ela vai ter o mesmo efeito do tipo like lá do banco de dados, tá? Então ele vai pegar todos que contenham aquele filtro que for especificado, tá? Mas eu preciso passar alguns dados importantes também. Então, uns metadados eu vou passar assim. Primeiro, ele tem que entender de qual tabela ele está se referindo. É a category. E quais são os campos que ele também está se referindo. Aqui é um array. Então, é o campo name. Cuidado, pessoal. O que eu colocar, definir aqui, é o que tem que existir lá no model. Tá? Se eu colocar um diferente, vai dar erro. Ok? Então, eu criei esse filtro customizado. Tá? Se eu criei ele aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Aqui nas minhas views, então agora eu estou desse lado esquerdo aqui, eu vou ponto custom filters, eu vou importar tudo que está no custom filters e vou fazer o seguinte, olha a pequena diferença.
Aqui no filter backends eu tinha colocado Django filter backend, tá? Só que agora eu vou, além de utilizar o, o Django filter backend, eu vou vir e vou colocar assim. Ah, perdão. Isso é uma outra etapa. É, além de eu colocar o filter backends, eu vou adicionar mais um campo, que é o filter set filter set underline class, que basicamente eu vou usar o category filter. Ou seja, eu estou falando assim, olha, para você filtrar, você utiliza essa classe aqui, que é a classe customizada, vamos dizer assim, tá? Quando você adiciona esse filter set class, ele ignora esse filter set fields porque ele vai usar o que você passou aqui, tá? No filter customizado. Então eu posso tirar, ok? E já posso testar. Vamos ver se agora ele está pegando pela palavra-chave, né? Ao invés da exatidão em si. Ó, eu vou tirar o filtro. E quando eles ficam cinzinha assim, mais claro, eu tirei os filtros. Então ele está mostrando tudo. Mas agora eu vou pegar e vou colocar só o can. Então ele teria que me trazer o campo. Olha lá. Antes ele não estava trazendo porque ele estava pegando na íntegra e agora ele não precisa estar na íntegra. Ok? Então está funcionando. Mais um passo interessante aqui. A questão das ordens, a ordenação. Ok? Exemplo. Imagina que eu quero, do jeito que está aqui, eu quero ordenar pelo nome, em ordem alfabética ou em ordem ao contrário, tá? Então você define, você tem essa possibilidade. Isso é muito útil para quando você tem, por exemplo, um front-end, onde você tem ali na tela ali uma forma de você mudar filtros, fazer pesquisas mais avançadas, enfim. Então é muito importante isso, muito comum, muito usual. Então eu vou vir aqui, agora sim, dentro do filter backends, eu também vou usar o filters.ordering filter. Quando eu adiciono isso, eu estou informando que eu quero utilizar o padrão, o default de ordenação. E aí eu tenho que colocar mais um campo, que é o ordering fields. Eu poderia passar um a um, mas eu também facilito a minha vida se eu coloco all, tá? Ou seja, ele vai pegar tudo que existe. No caso, o category ele só tem o name, mas se tivesse mais outros atributos, ele filtraria, ele ordenaria por todos. E como que faz para ordenar? Também está lá na documentação, mas aqui eu já vou mostrar. Basta você colocar aqui a palavrinha ordering e qual que é o campo que você quer ordenar. No caso, eu quero ordenar pelo nome. Então, na hora que eu dou um send, perceba que o resultado foi diferente. Agora o A, ele começa do A, depois o C, depois o G, depois o P. Ordem, né, alfabética. E se eu quiser uma ordem ao contrário? Isso aqui é muito curioso. Tem bastante gente que às vezes não conhece essa feature, né, essa característica dessa biblioteca. Se você quiser o contrário, não precisa fazer nenhuma coisa mirabolante. Basta você vir e dar um menos e dar um send. Quando você coloca o sinal de negativo, ele entende que é o contrário. Então, tá vendo? Ele está pegando e fazendo decrescente, né? Ok? Da mesma forma, se eu colocar o ID, ele vai ordenar pelo ID. Então, tá vendo? Está em ordem crescente. Se eu colocar menos ID, ele vai ordenar na ordem decrescente, tá? Se eu colocar o name, ele vai ordenar pelo name de novo, tá? Por padrão, se você tirar o ordering, ele já ordena por padrão
em ordem crescente por ID, ok? Bom, então se deu tudo certo para o category, ou seja, eu fazer um filtro customizado, né, filtrar, ordenar, também para os demais é o mesmo padrão, tá? Então eu vou até meio que copiar, colar, vou ser um pouquinho agora mais rápido para mostrar os demais. Então, ou seja, vamos lá. Então, aqui no Trip View, eu vou copiar esses caras. Então, aqui no meu Trip View, eu vou colocar também o Ordering Filter, ok? Porém, o Filter Set Class vai ser outro. Vai ser o Trip Filter, tá? Onde esse Trip Filter, deixa eu criar, vou criando de um lado e de outro. Então, esse Trip Filter, basicamente, tá? Ele vai ordenar também por tudo. Tem uma questão. Aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou implementar todos esses filtros aqui desse lado e aí depois eu só vou usando o que aí é mais fácil, tá? Então eu vou copiando aqui e vou explicando apenas algumas coisas importantes. Então, por exemplo, aqui realmente está à vontade. Você pode filtrar por mais itens do que eu fiz. Eu coloquei então aqui, por exemplo, para filtrar no caso do trip, né, das viagens. Eu vou filtrar pelo título, nada demais, ou seja, que contenha, pela cidade, pelo endereço. Aqui tem uma novidade, que é esse Range Filter. Esse Range Filter ele é muito legal, muito auxiliar aí no nosso dia a dia. Ou seja, ele vai pegar um intervalo, tá? Então, ou seja, eu quero filtrar, lembrando que esse daily aqui é o valor da diária. Então, isso seria muito usual num processo ali de site de viagens, onde você está querendo fazer umas buscas e de repente você quer limitar ali os valores. Eu quero procurar apenas algo que esteja dentro do meu orçamento aqui, que seja uma diária dessa faixa, né? Por exemplo, acima de 800 até 1.300, um exemplo. Então, tudo que tiver nessa faixa ele vai mostrar. Então, ele permite com que você dê um range, tá? Vou mostrar como que usa. O range eu vou mostrar aqui como que usa. Bom, coloquei aqui todos os campos e vou implementar aqui no meu lado aqui no Trip View. Aqui, deixa eu ver se ele... Aí, agora ele reconheceu. Ordering Filters é isso mesmo. E vou testar já pelo menos o Trip, tá? Então, vou vir aqui, já está rodando. Vou dar um Get. Então, aqui eu tenho essas duas viagens cadastradas. E vou fazer alguns testes. Por exemplo, por título. Eu quero tudo que tenha o title Dino, né? De dinossauro. Vou dar um Send aqui. Olha lá, ele filtrou, tá? Ou então quero tudo que seja, o endereço aqui da cidade, sejam cidades do estado do Rio de Janeiro. Nem sei se eu cadastrei alguma. Não, não tem. Eu quero cidades de Minas. Lá, tem aqui, tá? Ou não vou filtrar por cidades e assim por diante, tá? Mas o mais importante é o valor. Eu quero filtrar, quando você usa o range filter, você automaticamente pode mandar dois parâmetros. O nome do parâmetro, que no caso é o daily, e aí underline min e underline max, que é o valor mínimo e o máximo. Então, exemplo, eu quero que me mostre todas as viagens que tenham as diárias de entre 400 e 600. Não tem nenhuma, então não é para ele mostrar nenhuma. Ótimo. Mas até
780 eu aceito. Então, aí ele vai me mostrar o de 750, tá? Porque está dentro desse intervalo. Se eu tirar os filtros, ele vai mostrar o 800 também, que estava acima do intervalo. Beleza? Então está funcionando. De novidade de filtros, né, eram esses. Vamos para o próximo. Eu uso o Custom Filter. Então vou vir aqui. Também adicionar o Custom Filter. Filtrando aqui pelo Tax ID e pelo endereço. Mas não tem nada de novidade em relação a esses caras. Eu tenho aqui o Booking, onde eu estou filtrando aqui pela data inicial, final, pelo valor de compra e pelo status. Também eu estou usando aqui o Range Filter, tá? Aqui uma coisa interessante. No Start Date, eu estou usando esse GTE, que significa maior ou igual que é o greater than or equals, e o LTE é less than or equals. Ou seja, se eu especificar um start date, eu quero todas as datas que estejam acima ou igual a que eu especificar. Se eu colocar o end date, eu vou querer todas que estejam menos. Se eu colocar ambos, também de certa forma eu estou utilizando um range. E é isso. Já perceba que o status eu quero algo exato, porque o status realmente é um código, então eu quero que ele seja exato, por exemplo, tá? Mas assim, não existe o certo nesse caso aqui, errado. Eu estou tentando ser o mais diverso possível para mostrar mais coisas diferentes em uma única aplicação. Por fim, a gente tem aqui também o Payment Filter, tá? Também não tem nada de novo no Payment Filter. E o Availability Filter. Bom, criei todos os meus filters customizados. Agora eu consigo vir aqui nas views e utilizá-los. Bom, vamos aqui então o category, o trip está certo. Vamos para o image. No image, eu nem coloquei. Bom, eu fiz um filter customizado para o image, nem fiz. Porque realmente não seria tão comum você filtrar aqui, fazer um filtro pelas imagens da. Não faz muito assim sentido eu ter um filtro disso. Mas se eu quiser, eu até vou adicionar aqui. Na verdade não vou adicionar não. Bom, não faz muito sentido nesse caso. O Custom Filter, eu vou fazer um processo parecido aqui, só que com o Custom User Filter. O resto é todo igual. O Booking eu também vou colocar Booking Filter, ok. O Payment onde também eu estou usando o Payment Filter. O ponto positivo de você colocar o AL é que ele realmente vai ficar mais genérico e você é só copiar e colar, praticamente só mudar o tipo do filtro. E o Availability, eu tenho aqui o Availability Filter. Bom, ok. Então todas as minhas tabelas podem ser filtradas. Eu vou tentar, e aí você testa
na sua aplicação aí que você está fazendo. Basicamente, vou testar de uma forma um pouco mais aleatória. Ah, eu tenho que os bookings eu já testei, o payment eu nem tinha feito payment nenhum. Eu vou usar esse aqui que eu tinha cadastrado antes. Então, consequentemente, eu consigo filtrar, tá? No pagamento, um exemplo de filtro que eu coloquei aqui no pagamento, pela categoria, pelo status, na verdade. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui status, eu quero todos que são status A, tá? De approved. Vou dar um send, não tem nenhum. Ah, mas eu quero todos que são P, pendentes. Vai mostrar o que tem pendente, tá? Então tá funcionando. A questão aí do booking, eu já fiz. As disponibilidades. Vamos só pegar aqui e fazer algumas coisas da disponibilidade. Por exemplo, eu posso colocar aqui um ordering. E eu quero ordenar pela data de disponibilidade. Então, vou colocar um date. Então, ele vai começar a colocar em ordem aqui cronológica, né? Se eu colocar em inverso, menos date, o contrário, do mais, né, recente, ok? Do mais para frente, mais no futuro, tá? Enfim, testando aqui, está funcionando, tá? Então, dessa forma a gente incluiu aqui ah, os filtros customizados e os filtros também vimos como incluir os filtros padrão ah, e também a questão da ordenação, tá? Então a gente acaba concluindo esta etapa. Deixa eu ver se como que está aqui de vídeo 32. Agora, na próxima etapa, a gente vai começar a pensar na autenticação. A gente vai para a reta final, pensar em autenticação e pensar exatamente a autenticação e autorização. E também, depois, a gente tem mais uma regrinha de negócio que é o cálculo da média.